Provérbios 20 e 21 vai dizer que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Em outro provérbio, que é o 28, versículo 20, ali na segunda metade do provérbio, diz que o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Foi precisamente isso que aconteceu com as tribos ao oriente do Jordão. Estamos aqui meditando, tentando trazer lições espirituais do que aconteceu existencialmente em relação à posse de Israel naquele território que Deus prometeu a eles, território histórico e geográfico. Mas a gente pode tirar daí muitas lições espirituais. A primeira é essa: uma riqueza antecipada, riqueza não no sentido apenas de ter bens materiais, mas no sentido de ter poder, de ter credibilidade, todas essas coisas, no fim, se forem tomadas de maneira antecipada, no fim, não é abençoada. E a gente vê precisamente isso, né? Continuando com o nosso mapinha. Olha, a gente pode ver aqui que nós temos a tribo de Ruben, Gade e Manassés, a tribo de Ruben, Gade e Manassés, que hoje não constam mais do mapa, né? São as tribos para o lado de lá do Jordão, e as tribos do lado de cá do Jordão, em relação a nós que estamos no Oriente, né? Elas contam com algumas questões que a gente vai vendo na medida que nós estamos estudando esse livro, que o objetivo aqui não é trazer um curso teológico, nem histórico, nem geográfico sobre a Terra Prometida. O objetivo é a gente meditar nos mistérios do Senhor em relação a essas coisas que para Israel aconteceram de forma material, histórica, geográfica, genética, genealógica. Para nós o que importa aqui são as lições espirituais, e aqui não é querendo espiritualizar não, é querendo trazer a meditação para a nossa questão psicológica. Porque servir a Deus é também se enxergar, servir a Deus, confiar nele e andar com ele é também se perceber nas suas nuances psicológicas e sociais. Porque ser indivíduo é ser indivíduo na sociedade, né? E nesse sentido, pensemos ainda um pouquinho sobre a perda desses três povos que desapareceram do mapa, sobre essas três tribos, né? Porque nós temos aí algumas questões. Primeiro, Ruben, Gade e Manassés eram três primogênitos, não sei se vocês perceberam isso. Por quê? O Ruben, ele era filho do Jacó com a Lia, a primeira esposa dele, que ele não gostava tanto dela, mas foi a que lhe deu o primeiro filho, Ruben. Gade era primogênito também, não era primogênito de Jacó, mas ele era primogênito da Zilpa, que era serva da Lia, que naquela disputa entre Lia e Raquel, quem dava ou quem não dava filhos para ficar com o homem, a Lia ofereceu a serva dela chamada Zilpa, e o primeiro filho da Zilpa se chamou Gade. E o Manassés, ele tem uma primogenitura conjunta, porque, primeiro, em José, ele se tornou o primeiro filho de Raquel. Jacó já tinha outros filhos, mas o primeiro filho que ele teve com Raquel foi o José. Por outro lado, o Manassés, então por isso que ele é primogênito em José, porque José era primogênito de Raquel. Ele também foi primogênito do próprio José, o primeiro filho de José que ele teve no Egito com a Asenate, né? E ele também ele foi filho em José. Quando Jacó vai abençoá-lo, Jacó meio que adota, né, Manassés e Efraim, porque José teve dois filhos no Egito, Manassés e o Efraim. Do Efraim nós vamos falar quando chegarmos na tribo dos Efraimitas. Mas aí, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele trata-os como primogênitos, tanto no sentido genético, no sentido daquela organização social, e na hora que ele vai abençoar os dois, ele inverte a mão, né, porque a mão direita ele tinha que pôr sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim, que era o mais novo. Aí ele trai a tradição tomado por uma atitude profética e ele cruza. Ele coloca a mão esquerda sobre o Manassés e a mão direita, a minha mão direita, né, para você da parecendo esquerda, sobre o Efraim, dizendo o seguinte: olha, Manassés é primogênito, mas Efraim é primogênito no sentido histórico e espiritual do termo.
mas isso a gente deixa para falar quando formos falar de Efraim. O que nos importa aqui, que eu estava tentando falar com vocês, é que nós temos aí essas 3 tribos que fizeram parte aí dessa parte oriental, né, da parte de lá do Jordão, eram tribos compostas por primogênitos. E aí eu quero meditar com você de maneira com um pé na psicologia e o outro na espiritualidade, porque o que nós temos aqui? Primeira coisa em relação a esses 3 primogênitos. Por vezes a gente transforma a chance de desbravar, de ser o primogênito, o primeiro, em obsessão por destruir. Porque o que acontece com essas tribos, né? Quando Moisés ainda, né, não foi Josué que derrotou o Og, o rei de Bazã, né, e Seom. Aí vem esses primogênitos, as tribos representadas por esses primogênitos, e falam assim, nossa, Campina, gado, olha, era todo Israel que estava na guerra, mas eles entenderam que porque eles tinham gado, eles poderiam ocupar a terra antes. E aí o que a gente acabou de pensar? A posse antecipada de uma herança, quer dizer, eles tinham direito à herança? Tinham, mas a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada, não foi. Eles desapareceram do mapa. Quem está ali hoje são os jordânios, né? Porque muitas vezes o primogênito, ou aquele que é visto como tal, ou de repente você é uma pessoa famosa, ou uma pessoa que acabou recebendo de Deus privilégios, credibilidade, o que a pessoa faz? Ela transforma essa credibilidade dela em obsessão por destruir. Porque desbravar é uma coisa, você descobrir, é você ser os primeiros. Às vezes o trabalho é imperfeito, você não sabe muito como agir, mas logo você pega toda essa credibilidade e faz o quê? Sai destruindo tudo. Porque já que eu sou o primeiro, eu não sei como é que é, eu destruo mesmo. E aí existe um mal inerente aos primogênitos, né? Uma tendência a esse mal. Por isso que a gente tem que ter consciência disso, que os estudiosos estão sempre tentando explicar aí. Não, mas é porque a terra de Canaã era esse lado de cá do Jordão. Meio que querendo dizer, não tem problema não eles terem... voou a folha. Não tem problema não eles terem perdido ali não, porque a promessa de Deus era a terra de Canaã. Olha, a promessa de Deus era a terra de Canaã, mas a primogenitura não deveria ser usada para atos de destruição e autodestruição, conforme a gente viu o comportamento desses povos, e vamos ver daqui a pouco o comportamento da tribo de Manassés. Por isso que ainda que os estudiosos digam que era apenas a parte ocidental que pertence aos cananeus, que pertenceria, né? Os profetas apontam para uma outra coisa. Você vai, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 48, Apocalipse 7, eles estão citando a herança de todas as tribos, incluindo Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Porque eles teriam direito espiritual, se eles andassem com Deus, a terem um outro olhar, um olhar mais fidedigno. Nossa, mas você não está sendo perfeccionista demais não, Alexandre? Nessa sua meditação? Tô não, porque olha onde que a gente chega. Não sei se vocês viram ou já leram. Em Números, capítulo 32, é que está escrita essa história de que os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés, na verdade, fala que a meia tribo de Manassés pediu, mas ela foi na onda. Quem pediu foi Ruben e Gade. Foi lá em Moisés, olha, deixa a gente herdar essas terras. E aí, sabe o que é interessante? Que o Moisés, como ele deveria fazer, ele não fez. Ele não consulta ao Senhor acerca disso. Nossa, que perfeccionismo, hein? Não é não, porque quando chegaram as filhas de Zelofeade, que eram da tribo de Manassés, isso você vai ver lá em Números 27, especificamente o versículo 5 vai dizer, que quando as filhas de Zelofeade, o que aconteceu com Zelofeade? Ele era um manassita, digamos assim, ele era da tribo de Manassés, ele faleceu e ele não tinha nenhum filho do sexo masculino, conforme as tradições tribais de Israel encaminhavam as heranças. Aí elas estão assim, Moisés, a gente não aceita isso não, meu pai não teve filho, mas ele teve filhas, nós somos 5 filhas de Zelofeade, nós queremos herança na terra. Aí o que o Moisés faz no versículo 5 do capítulo 27 de Números? Ele consulta ao Senhor, ele leva ao Senhor, e aí Deus fala para Moisés, olha, as filhas de Zelofeade estão falando que é correto. E aí elas passaram a ter herança, porque Moisés consultou ao Senhor. Mas engraçado você ver o machismo, a misoginia inerente, né?
Porque quando filhas de um chefe de tribo foi questionar a condição delas, aí ele consultou o Senhor. Agiu prudentemente, mas agiu em nome da própria misoginia. Agora, quando vem os homens valentes, guerreiros, e falam assim, deixa a gente habitar ali, ele não consulta o Senhor, eles deixam essas tribos reinarem ali, assumirem aquelas terras, né? Sendo que se eles consultassem o Senhor, qual que é o segredo? Não quer dizer que Deus daria uma posição diferente, não, mas quer dizer que em consultando ao Senhor, e é isso que a gente está procurando aqui do Evangelho, quando a gente consulta ao Senhor, é que a gente aprende a prudência, é que a gente aprende a não tomar posse antecipada de uma promessa, é que a gente aprende que as coisas tendem a acontecer na hora que elas tendem a acontecer, ou que a gente aprende que quando Deus decide antecipar algo, Ele também nos dá a chance de ter uma visão mais ampla disso. De repente eles desistiriam, não gente, não, a terra é de todo mundo, a ideia não era que elas deveriam ser distribuídas por sortes, então por sortes ela será distribuída. Por que eles escolheram a tribo deles e as outras teriam de ser por sortes? Né? Já começa aí. Isso tudo é por quê? Porque muitas vezes os príncipes, ou os principais, ou os primogênitos, ou os que governam, ou os que têm a palavra, ou os que têm a credibilidade, eles usam essa primogenitura, ou seja, esse direito de descobrir novas coisas, de desbravar. Na verdade, eles utilizam isso como uma obsessão para destruir e destroem. É isso que a gente aprende com essa escolha das tribos, né? Agora, alguém fala assim, bobeira pensar nisso, nós temos aí os saduceus da fé, né? Não, tudo tinha que ser como tinha de ser, para que essa meditação? Olha, o que eu posso dizer para você é que, às vezes, as perdas elas são inevitáveis. De repente, Israel iria perder mesmo aquele território além do Jordão. Elas são inevitáveis porque elas são inerentes, ou seja, eles venceram aqueles reis que se levantaram contra eles, etc. Mas eles iriam perder mesmo aquele território. Só que, mesmo sendo assim, o consultar ao Senhor nos leva a aprender com essas perdas acerca do nosso caráter. E a questão não é se eu ia perder ou se eu ia ganhar. A questão é, o que essas perdas ou esses ganhos revelam sobre o meu caráter? A gente se mistura demais, né? E aí eu tenho que ser solidário com o nosso amigo Freud, autor desses livros azulzinhos que você vê aí ao alto da minha estante. Porque ele vai dizer, por exemplo, que no final das contas, o amor nem existe. Ele está falando apenas da psicologia humana. O amor não existe, o amor é apenas o nosso desejo de realizar pulsões, realizar a libido. Aquela brincadeira toda que a mamãe tem com o bebê, na hora que chegou outro bebê, aquilo tudo é transferido. Isso não é que ele está banalizando o amor, ele está dizendo, isso é o ser humano. Mas nós que fomos chamados a ser novas criaturas em Cristo Jesus, somos o tempo todo convidados por Deus a transformar esse sentimento de amor, a transformar uma expulsão em amor. Por isso que a vida com Cristo é renúncia. A vida com Cristo é um constante convite a que a gente esmague o nosso próprio ego, como diria Jesus, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Né? Quem renuncia ao território que achou bonito, as campinas de Moabe, por minha causa, por ter me consultado, vai encontrar coisas muito mais interessantes, embora o caminho seja muito mais penoso. Mas eu não troco nenhuma alegria e nenhuma facilidade pela herança eterna de consultar ao Senhor, porque essa é a nossa maior herança. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor, tu és o meu refúgio. Você quer herança melhor do que essa? Você pode não ter casa, pode não ter nada, mas se você tem o Senhor como a sua herança, e como é que a gente demonstra que a gente tem o Senhor como a nossa herança? Consultando, dependendo dele, entendendo que toda inteligência, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, e por isso é que eu preciso consultá-lo, porque os pagãos fazem isso, os maçons fazem isso, os profeteiros fazem isso, quem quer ficar rico se submete, mas a gente não consegue se submeter ao Senhor quando Ele está bem presente no nosso meio. Essa é a grande lição que a gente aprende com essa gentil, real e trágica banalização da primogenitura vinda de Rúben, de Gade e de Manassés.